creme à prova de umidade Dry Zone constitui uma solução revolucionária e eficiente para o problema da umidade ascendente. A nossa formulação super forte patenteada proporciona uma proteção excelente contra a umidade ascendente e garante uma penetração superior nos tijolos, alvenaria e argamassa. O Dry Zone é de instalação 3 vezes mais rápida do que a dos sistemas tradicionais de injeção química, minimizando inconvenientes e perturbações ao dono da casa. Dado que é isento de solventes, não é cáustico e inflamável. Também é de uso seguro. Dry Zone, o tratamento rápido, limpo e eficiente para a umidade ascendente. Muitas casas sofrem de umidade de uma forma ou de outra. A condensação, penetração da chuva e a água de fuga dos tubos são muito usuais e não se devem confundir com a umidade ascendente. Deve ser efetuado um diagnóstico apropriado para se determinar a origem da umidade antes de se poder adotar a ação corretiva. A umidade ascendente ocorre quando a água do terreno entra na estrutura de um edifício, sobe através das paredes e se evapora internamente, causando estragos decorativos, o esmigalhamento do gesso e a deterioração da madeira. Se houver um alto grau de umidade no terreno circundante e não estiver presente qualquer aparelhamento impermeável, ou se o mesmo tiver sido passado por cima devido a más práticas, a água do terreno subirá para dentro do edifício por ação da capilaridade através dos poros das obras de tijolo ou pedra. A pesquisa demonstrou que os leitos de argamassa são as principais vias através das quais a umidade viaja, atuando efetivamente como uma mecha dentro da estrutura das paredes. Dado que a umidade se evapora internamente, os sais dissolvidos são deixados e, com o tempo, estes cristalizam para formarem uma faixa visível de sal até à altura máxima a que a umidade chega. Mesmo que seja instalado um aparelhamento à prova d'água, esta concentração de sais continuará a absorver a umidade da zona circundante e fará com que a parede se mantenha úmida. O sistema Dry Zone compreende 2 elementos essenciais. 1. O creme à prova de umidade Dry Zone, que forma uma barreira contra a umidade do chão. 2. Um sistema de novo reboco resistente a sais que isola a contaminação por sais que foram criados dentro da estrutura da parede, evitando danos na obra de pintura e na decoração. Depois de a área afetada ter sido corretamente diagnosticada, as decorações danificadas e os revestimentos do chão devem ser removidos, os rodapés de madeira e as arquitraves levantados e toda a obra de gesso removida até uma altura mínima de 1 metro acima do nível do chão, ou pelo menos meio metro acima da prova mais evidente de umidade, o que for maior. Também devem ser removidos todos os restos que causem pontes do aparelho à prova de umidade. São então feitos furos com 12 mm de diâmetro a intervalos regulares, através de um leito de argamassa de nivelamento, pelo menos 150 mm acima do nível externo do chão. A profundidade e posicionamento destes parafusos serão determinados pelo tipo de estrutura da parede, embora normalmente não devam estar afastados mais de 120 mm uns dos outros. Quase todos os tipos de paredes devem ser furados num dos lados com uma operação simples. O creme à prova de umidade Dry Zone é enviado em cartuchos de folhas fáceis de manusear e, uma vez colocado na pistola de aplicação, deverá ser usada uma lâmina afiada para remover a extremidade da embalagem e a tampa do aplicador reapertada de forma segura, pronta para ser usada. O tubo de entrega deve ser inserido a toda a profundidade no furo previamente feito e o gatilho da pistola levemente comprimido, enchendo a fundo cada furo até 1 cm da superfície. Os furos feitos externamente devem ser tapados ou assinalados depois da aplicação. A fórmula extra forte do Dry Zone foi especificamente concebida para utilizar a umidade em paredes úmidas para ajudar na sua distribuição e é de cura lenta para maximizar a difusão através do aparelho da argamassa. O composto patenteado alinha os poros da argamassa e, uma vez curados, repele a umidade, criando uma zona seca que atua como barreira eficiente contra a umidade. A fórmula única de silano-siloxano contém mais de 60% de ingrediente ativo e está cientificamente provado que proporciona uma proteção a longo prazo contra a umidade ascendente.
Quando o novo aparelho à prova de água do Dry Zone está implementado, a parede necessita de ser novamente rebocada. Devem ser aplicadas 2 camadas de reboco com areia, cimento, incorporando o Render Guard Gold. Esta obra de reboco, especialmente concebida, evita a passagem de sais higroscópicos a partir da alvenaria subjacente. É então aplicada uma camada de gesso de acabamento para proporcionar uma superfície macia para fins decorativos. Todo o trabalho deve ser feito rente ao nível do chão para se evitar a transferência de umidade e toda a madeira úmida deve ser fisicamente isolada de alvenaria com membrana à prova de umidade. Depois de o trabalho interno de reboco estar seco, pode ser aplicado um acabamento temporário para durar 1 ano e todos os rodapés de madeira e arquitravos devem ser reajustados. A membrana de gesso All-Dryed XP constitui um método de reboco alternativo. Pode ser aplicada sobre a obra de gesso existente e depois aplicado um novo gesso leve. Este método proporciona uma barreira duradoura contra a contaminação por sais e oferece o benefício de permitir o uso de um sistema de reboco leve à base de cal. O sistema Dry Zone é o resultado de mais de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento e está provado que ultrapassa os produtos da concorrência. A fórmula única do Dry Zone foi largamente testada numa vasta gama de argamassas com diferentes porosidades e alcalinidades, o que permite garantir que funcionará em edifícios de qualquer idade. Transforma a sua casa numa zona seca. Dry Zone, o tratamento rápido, limpo e eficiente para a umidade ascendente. Estão disponíveis garantias para o caso de o Dry Zone ser instalado por empreiteiros experientes.